Com a palavra o vereador Jefferson Fortes, que dispõe do tempo do Zeca Bombeiro, do Marcos da Rosa e do vereador Almir, o tempo de 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, quem nos acompanha aqui no Teatro Carlos Gomes, também pelos veículos de comunicação do nosso Parlamento Municipal. Quero iniciar saudando todos que aqui nessa noite exercem a cidadania e a participação. Essa é a verdadeira democracia. Podemos discordar de tudo aqui, mas sem dúvida alguma fizemos o debate que a cidade de Blumenau precisa. E para qualificar esse debate, eu acho que nós temos que fazer um debate muito qualificado, aprofundado nas nossas instituições, aprofundado na nossa concepção de democracia representativa e da própria democracia brasileira. O filósofo italiano Norberto Bobbio nos diz: a principal característica da democracia moderna seja a representação política, isto é um vínculo segundo o qual o representante, sendo chamado a perseguir os interesses da nação, não pode estar sujeito a um mandato imperativo. Senhores e senhoras, não existe hospital sem médico, não existe escola sem professor e não existe democracia sem representação política. Isso é o fato. Entendo que a nossa democracia representativa atinge os mais baixos níveis de credibilidade no país, que a nossa democracia representativa caminha para o seu esgotamento completo, que a nossa democracia representativa não consegue, através do representado, ouvir a opinião política da sociedade brasileira. Senhores, isso esgotou no nosso país, professor. Isso esgotou. É chegada a hora de uma profunda reforma nas nossas instituições para que a política volte a atender os interesses do povo brasileiro. Edélcio, tu que participa lá do Conselho de Contribuintes, eu quero pedir que nós temos que zelar pelo dinheiro público, que o Conselho de Contribuintes pare de dar as isenções fiscais para vários empresários da cidade que vivem do dinheiro público. Eu quero pedir também, senhores, para que a imprensa que está aqui, a RBS, a RIC Record, as televisões, o Jornal de Santa Catarina, parem de mamar no dinheiro público da nossa cidade. Senhores, eu entendo que sim, nós temos que discutir o papel do vereador e a democracia também se faz com os ouvidos. Senhores, nós temos que discutir o papel do vereador sim. A função do vereador é legislar, fiscalizar o executivo e batalhar pela população. Não podemos permitir as distorções que hoje acontecem. É vereador dizendo que fez ponte, é vereador dizendo que faz escola. Senhoras e senhores, vereador Jefferson, por gentileza, para o tempo. Parou meu tempo, presidente? Só, eu quero dizer que a vaia é democrática, meu presidente. Eu respeito a vaia, ela é democrática também. Faz parte da democracia. Né, Camila? Faz parte. Meu amigo Pedro Cascais, ouvia a sua intervenção aqui. Eu quero dizer a vossas excelências, batalhei desde o primeiro dia do mandato para exercer as prerrogativas do vereador naquela casa. Apresentei 3 requerimentos de CPI, duas delas, inclusive, anulei procedimentos licitatórios lá no Poder Judiciário. Anulei lá sim, senhores, e sentia falta de compromisso de vereadores para exercer as suas prerrogativas. Sentia falta sim, e lamentei quando o prefeito comprou a maioria dos vereadores para votar o aumento da taxa do lixo. Lamentei junto com o povo, da nossa cidade. Senhores, não existe democracia. Não podemos permitir que acabem com a política. Não podemos permitir esse discurso propagado por essa mídia fascista. Não podemos permitir
temos que lutar pelo fortalecimento das instituições. Falava aqui com o presidente da CIB, o papel importante que a CIB tem para o município, a força que a CIB tem quando aqui cobrou do governador uma postura. Também respeito o papel da maçonaria. A maçonaria, que ao longo da sua história também deixou o legado da nossa democracia liberal. Senhores, agora a visão de vocês é distorcida. A visão de vocês é distorcida. Todos os problemas da cidade de Blumenau passam pela Câmara de Vereadores. Todos os problemas, é o buraco da rua, é a falta de vaga em creche, vão conviver dentro do gabinete dos vereadores, meu querido companheiro Ivanates, Vossa Excelência que tem exercido com maestria as suas prerrogativas. Vão lá na Câmara de Vereadores, todos os problemas da cidade de Blumenau batem nos gabinetes e naquele plenário é debatido. Senhores, eu quero dizer aqui para vocês, e se não é Roberto da Luz, os vereadores a cobrar, os vereadores a batalhar, a cidade de Blumenau estaria numa situação pior ainda. De 15 vereadores, nós temos 4 que exercem de fato as suas prerrogativas lá naquela casa. Eu não posso chegar aqui e ver vereador que votou contra o povo nesses 2 anos e meio jogar para a torcida para ser aplaudido aqui. Por isso eu faço questão da vaia. Eu faço questão dessa vaia aqui. Não pode, senhores. Vereadores aqui traíram o povo, votaram contra reajustes da nossa cidade e hoje vem aqui jogar para a plateia, Glauco, que te vejo aqui, e quererem serem aplaudidos. Senhores, aumentar o número de vereadores é permitir que, de fato, todos os segmentos sejam representados. Não temos negros, Lenilson. Não tem um negro naquela casa. Não tem uma mulher naquela casa. Não tem um homossexual naquela casa. Muito pelo contrário. Aquela casa pode estar hoje aparelhada por interesses econômicos, aparelhada por interesses religiosos, menos pela representação do nosso povo. Quando eu cheguei aqui, presidente, eu sabia que seria vaiado. Eu sabia. Mas, na política, nós não podemos mais dar espaço para covardia. Vereador que lá naquela salinha diz que é favorável, hoje vem aqui dar discurso dizendo que é contrário. A demagogia, isso é que corrói a política nacional. Isso é que corrói a nossa democracia. Isso é que atrapalha que, de fato, a democracia brasileira avance a passos largos, para aí sim o nosso país, de fato, ser um país que respeite a pluralidade do nosso povo e as desigualdades regionais da nação. Senhores, de todos os instrumentos de democracia representativa, o vereador é o mais próximo do povo. O vereador é aquele que vive o dia a dia. De todos os instrumentos de democracia representativa, o vereador é aquele que de fato conhece aquela mãe que não tem creche, aquela pessoa que está na fila de cirurgia e não consegue, aquele que paga cada vez mais caro por um transporte coletivo na nossa cidade. Senhores, vamos fazer o bom debate. O bom debate tem que ser feito. Meu companheiro Vanderlei, Cláudio, o bom debate tem que ser feito, não é virando as costas. O bom debate tem que ser feito olhando no olho. Não podemos defender de forma insana e às vezes irracional as nossas posições políticas. Eu tenho sido um crítico do meu partido, um crítico às medidas fiscais, um crítico à postura política. Senhoras e senhores, vereador Jefferson, para o tempo, por favor. Senhoras e senhores, o vereador Jefferson ainda tem 1 minuto e 34, o tempo está parado. Eu peço a gentileza dos senhoras e senhores manterem silêncio, para que ele possa concluir o seu raciocínio e o seu tempo na manifestação. Vereador Jefferson. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Me empolguei porque nós temos que fazer o bom debate aqui, gente. Nós temos que fazer esse debate. Esse debate trata da nossa cidade, trata do nosso dia a dia. Quem diz que não vai gerar custo, vai gerar. Claro que vai gerar, vai ter mais vereadores. Isso é o custo da democracia.
Quem diz que vai ter mais vereadores é para fiscalizar o executivo, para que de fato o dinheiro público não vá para o ralo. São os vereadores que aprovam o nosso orçamento. São os vereadores que sabem, na hora que a lei orçamentária chega lá. Carlos Amaral, presidente da CIB, hoje, o ano passado nós aprovamos o maior orçamento da história de Blumenau. Em 10 anos, o vereador Vanderlei disse aqui, o nosso orçamento cresceu 200% acima da inflação. Isso é a nossa responsabilidade. Nós temos que ter um poder legislativo à altura do nosso povo. Nós temos que ter um poder legislativo que, de fato, represente a pluralidade política da nossa sociedade. Isso é a função da democracia representativa. Também a democracia representativa e a Câmara é o poder mais fraco. É o poder mais fraco que não tem a caneta. Não tem a caneta para dar dinheiro para empresário. Não tem a caneta para comprar imprensa. Não tem a caneta para nomear milhares de cargos comissionados. Milhares que hoje ocupam a administração pública. E tenho certeza que desses que vaiam aqui, vários estão mamando nas tetas do dinheiro público. Obrigado, vereador Jefferson, pela sua manifestação.